Agora nós vamos tratar de inibição enzimática. Então, o primeiro tipo de inibição enzimática que nós vamos ver é a inibição competitiva, quando o inibidor compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Então, imagine que o inibidor tem alguma característica estrutural em comum com o substrato, de forma que o inibidor pode se ligar ao mesmo sítio ativo da enzima que o substrato se ligaria. Então você tem aqui o mecanismo. Ó. Aqui é o mecanismo de Michaelis e Menten na ausência de inibidor, né? Ó. Enzima mais substrato, dando o complexo enzima-substrato, que se decompõe na enzima livre mais produto. Só que nesse caso agora você tem a possibilidade também da enzima se ligar ao inibidor, formando o complexo enzima inibidor. Bom, a solução do estado estacionário para a velocidade inicial resulta nesta aqui. Então essa aqui é a equação de Michaelis e Menten nessa situação de inibição competitiva. Esse alfa aqui vai ser igual a 1 quando concentração do inibidor for igual a 0. Quando a concentração do inibidor aumenta, o alfa aumenta. E aqui está a constante de inibição. Tirando o recíproco desta equação de Michaelis e Menten, a gente tem aqui a equação de Lineweaver-Burke, que basicamente é a equação da reta, né? Y igual a mais bx, né? Onde o y é o inverso da velocidade inicial, o x é o inverso da concentração inicial. O que muda em relação à equação de Michaelis e Menten é a presença aqui desse alfa no coeficiente angular, de modo que à medida que alfa aumenta, ou seja, à medida que aumenta a concentração do inibidor, o coeficiente angular aqui do gráfico aqui da reta de duplo recíproco aumenta. Bom, para quem tem curiosidade de como se chegou a esta equação e a esta equação, agora eu vou deduzir para vocês. Creio que vou acelerar o vídeo nessa parte, porque não é interesse de todo mundo. Ou será que não? Não, deixa para lá. Vou colocar o vídeo numa velocidade natural. Então vamos lá. Colocando aqui, deduzindo esse mecanismo de inibição, ou pelo menos a equação de Michaelis e Menten. Então, como é que fica aqui? Ó? Você tem aqui, ó, enzima mais substrato, dando o complexo enzima-substrato. Este complexo enzima-substrato vai dar origem ao produto, mais a enzima livre, que volta à primeira etapa ali para participar da reação. Bom, acontece que aqui nós temos o inibidor, que é o I. Então aqui nós temos as constantes, tem aqui K1, linha, e aqui você tem K2. Aliás, aqui o inibidor se liga à enzima, formando o complexo enzima-inibidor. Isso aqui é um equilíbrio. Você pode escrever uma constante de inibição assim, Ki igual concentração do inibidor vezes a concentração da enzima livre sobre a concentração do complexo enzima-inibidor. Então, essa Ki, essa constante de inibição, para o processo de inibição competitiva, é como se fosse uma constante de instabilidade do complexo enzima-inibidor. Aliás, com essa constante aqui, eu posso isolar que a concentração do complexo enzima-inibidor vai ser igual a concentração do inibidor, concentração da enzima livre, sobre Ki. É o que nós
temos aí. Bom, agora vamos à dedução. Então você tem aqui o mecanismo, né? Velocidade da reação vai ser igual a K2, concentração do complexo enzima substrato. Essa é a velocidade da reação, que corresponde à velocidade de formação do produto. A gente vai usar a aproximação do estado estacionário para encontrar a concentração do complexo enzima substrato. Vejamos, o complexo enzima substrato é formado na primeira etapa, com esta velocidade, e ele é consumido na etapa inversa aqui, então, menos K1', concentração do complexo enzima substrato, menos K2, concentração do complexo enzima substrato. Então aqui com menos, aí aqui a gente iguala a zero. Então, aqui você tem a velocidade de formação do complexo enzima substrato, e aqui a velocidade com que ele é consumido. Então, ele é consumido na etapa inversa da primeira etapa, aqui nesse equilíbrio, e na segunda etapa, quando o produto é formado. Como a gente já sabe, existe uma dificuldade em estimar a concentração da enzima livre. De modo que você sabe que a concentração inicial da enzima é algo que quem está fazendo o experimento tem controle. Ela vai ser igual à concentração da enzima livre mais a concentração da enzima na forma de enzima substrato mais a concentração da enzima na forma de complexo enzima inibidor. A concentração de enzima inibidor está aqui, então eu vou substituir aqui, ó, concentração da enzima livre vai ser igual a concentração, ou melhor, concentração inicial da enzima igual a concentração da enzima livre mais concentração do complexo enzima substrato mais, aqui você tem concentração do inibidor vezes concentração da enzima livre sobre KI. Então eu vou aqui do lado direito já deixar isolado a concentração da enzima livre. Então você tem assim, concentração total da enzima, a concentração inicial vai ser igual a concentração da enzima livre, que multiplica por 1 mais concentração do inibidor sobre KI mais a concentração do complexo enzima substrato. Então, repare bem que isso aqui é o que nós já definimos anteriormente como o alfa. Logo, essa expressão aqui vai ficar concentração total da enzima igual concentração da enzima livre vezes o alfa mais a concentração do complexo enzima substrato. Mas a gente está querendo aqui a concentração da enzima livre para substituir aqui em cima. Então, a concentração da enzima livre vai ficar igual concentração inicial da enzima menos concentração do complexo enzima substrato, deixe-me pensar aqui, sobre alfa. E isso eu substituo aqui em cima. Então eu vou ter assim, ó, K1, concentração do substrato, que multiplica por concentração inicial da enzima menos concentração do complexo enzima substrato sobre alfa menos K1', concentração do complexo enzima substrato menos K2, concentração do complexo enzima
substrato. Então vamos fazer a matemática aqui. Então deixe-me pensar aqui como poderia resolver isso aqui. Eu acho que vai ficar assim: K1, a concentração da enzima livre, concentração do substrato, isso, né? Menos K1 menos K1 menos K1, concentração do substrato, concentração do complexo enzima substrato, sobre alfa mais K1', concentração do complexo enzima substrato, menos K2, concentração do complexo enzima substrato, igual a 0. Bom, apaguei alguma coisa aqui porque nós vamos precisar de espaço para concluir a dedução, e agora eu notei que está faltando um alfa aqui, né? Porque você multiplica isso e tem um alfa aqui, né? Vejamos agora como é que a gente poderia, digamos assim, concluir este processo. Eu poderia colocar assim, ó, K1, concentração inicial da enzima, concentração do substrato, sobre alfa, menos K1, concentração do substrato, concentração do complexo enzima substrato, sobre alfa, mais, na verdade mais não, é menos, menos, vou abrir parênteses aqui, K1' mais K2, concentração do complexo enzima substrato. Se eu dividir os dois lados por K1, então K1, K1, K1. Isso aqui você já sabe que é o Km. Então o Km está definido aqui, né? Esse K1 aqui vai embora com esse aqui, isso aqui também, isso aqui. Então poderíamos modificar isso aqui, por exemplo, colocando como, deixe-me ver, concentração da enzima livre, concentração do substrato sobre alfa, menos concentração do substrato, concentração do complexo enzima substrato sobre alfa, menos Km, concentração do complexo enzima substrato. Deixa-me ver aqui. Acho que não estaria errado fazer essa transformação aqui. Deixa-me ver. Vou jogar para o outro lado. Multiplicar pelo alfa. Então, aqui, concentração inicial da enzima, concentração do substrato, menos concentração do substrato, concentração do complexo enzima substrato, igual alfa Km, concentração do complexo enzima substrato. Vou passar isso aqui para o outro lado também, né? Então a gente teria assim, concentração do complexo enzima substrato seria, deixe-me pensar, concentração inicial da enzima, concentração do substrato sobre concentração do substrato mais alfa Km. Então, depois desse rodeio todo,
nós substituímos isto aqui. Então deixa eu abrir espaço. Substituindo, então, você teria V igual. Aqui você tem K2, concentração inicial da enzima, concentração do substrato, sobre concentração do substrato mais alfa Km, ou V igual velocidade inicial, velocidade final máxima, que é isso aqui, né? Vezes concentração do substrato, concentração inicial, sobre concentração inicial do substrato mais alfa Km. Então, você vai ter assim, 1 sobre, fazendo aqui, linearizando, né? Pegando o inverso, 1 sobre V0 máximo mais alfa Km sobre V0 máximo. E aqui 1 sobre concentração inicial do substrato. Então, esse aqui é o Y, esse aqui é o A, esse aqui é o B, e esse aqui é o X, né? X. De modo que aumenta, como o alfa está aqui, aumenta a concentração do inibidor, muda o coeficiente angular. Bom, até a próxima.